Amém? E eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, no capítulo 3, eu quero ler com você a partir do verso 1 até o verso de número 7. João 3, do verso de número 1 até o verso de número 7. Diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Até aí. Queridos, essa semana eu fui presenteado por uma ovelha muito preciosa com um livro que foi lançado recentemente. E esse livro trata a respeito do panorama da história cristã, a respeito da história da igreja, desde os dias do Novo Testamento até os dias de hoje, quando o Brasil recebeu o Evangelho. E esse livro eu já estou lendo e estou gostando muito, está abençoando ricamente a minha vida. E uma das coisas que eu li nesse livro e chamou muita atenção e me despertou para poder trazer essa mensagem para você nessa noite, quando o escritor diz que ou a história é a nossa pedagoga, ou a história é a nossa coveira. Com isso, o escritor está dizendo que ou nós aprendemos com a história, aprendemos com os seus erros, ou nós estaremos sujeitos a cometer os mesmos erros que a igreja cometeu ao longo dos séculos até o dia de hoje. E uma das coisas que me chamou muita atenção, e aquilo acendeu uma chama dentro do meu espírito, quando num dos períodos da história da igreja, com certeza alguns já sabem disso, o cristianismo, na verdade, deixou de ser a religião perseguida pelo Império Romano, e o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Naquele tempo, por volta do século IV, na época em que Constantino reinava sobre o Império Romano, a igreja estava sendo perseguida, e a partir daquele momento a igreja deixa de ser perseguida e passa a ser a religião oficial do Império Romano. E é muito interessante porque naquele período os cristãos deixaram de ser perseguidos e eles passaram a ser privilegiados. Ser crente naquela época deixou de ser um risco, as pessoas eram martirizadas, morriam de uma forma terrível, de uma forma muito brutal, e agora elas passaram a ter alguns benefícios por parte do Império Romano. A igreja passou a ser reconhecida como uma pessoa jurídica, passou a poder receber doações, legados, e rapidamente a igreja cresceu numericamente, muitos templos foram construídos, só que com isso também passou a acontecer uma rápida paganização da igreja. Ou seja, muitas pessoas passaram a entrar na igreja, não mais por conversão, mas agora por conveniência, porque era bom, era benefício ser cristão naquele momento em que o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. As pessoas já não eram mais perseguidas, mas elas recebiam alguns benefícios. E agora a porta de entrada da igreja já não era mais por meio da conversão, mas sim por meio da conveniência. E isso me chamou a atenção porque de uns anos para cá,
a igreja evangélica no Brasil cresceu de uma forma exponencial. A igreja passou a experimentar muitos benefícios, a igreja passou a se tornar uma igreja próspera, uma igreja rica, só que com isso, alguns perigos também começaram a entrar dentro da igreja. Por quê? Por causa da teologia da prosperidade, as pessoas já passam a ter interesse na igreja evangélica, não por uma convicção do pecado, mas sim porque é uma oportunidade de mudança de vida, é uma oportunidade de resolver os problemas financeiros. Com certeza você já viu em muitos programas de televisão algumas ofertas não para a salvação das pessoas, não para que as pessoas mudem de vida, mas para que as pessoas melhorem de vida financeiramente falando, para que as pessoas se libertem de vícios, e isso tudo está certo. Eu acredito na mudança da situação da pessoa quando ela passa a crer em Deus. Entretanto, essa passou a ser a oferta única de muitas igrejas na nossa nação. E as pessoas já não procuram mais a Deus por uma convicção de pecado, mas elas procuram a Deus porque, bom, se eu tenho um carro, agora eu posso ter dois. Se eu tenho os meus negócios falidos, agora eu posso ter a solução para os meus problemas financeiros. E muitos púlpitos no Brasil deixaram de pregar a mensagem que é de extrema necessidade para a alma do homem, que é a necessidade de nascer de novo. E aqui nesta passagem nós vemos Jesus falando, especificamente no verso de número 7, para um homem chamado Nicodemos, dizendo o seguinte: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Em outra versão, Jesus fala, é necessário nascer de novo. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque nós precisamos anunciar esta mensagem. Se Jesus chega para um homem de uma índole, um homem que tinha uma conduta moral e ética aprovada pela sociedade na sua época, mas mesmo assim Jesus trouxe uma mensagem para ele, mostrando a ele a necessidade de nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? É necessário nascer de novo por causa da natureza humana. Um pouco antes desse capítulo 3, veja comigo no capítulo 2, verso 23 a 25, que está logicamente conectado a esta passagem. João 2:23 diz o seguinte: estando ele em Jerusalém, Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então o texto está dizendo que muitas pessoas viam os sinais que Jesus fazia, e essas pessoas criam no seu nome. Só que a Bíblia está dizendo que Jesus não se confiava a elas. Ou seja, Jesus não via nelas uma confiança absoluta. Jesus via nessas pessoas uma fé meramente intelectual, uma fé meramente emocional, que não era suficiente para trazer a salvação à vida dessas pessoas. E a Bíblia está dizendo que Jesus conhecia a natureza dessas pessoas. Então, primeiramente, por que é necessário nascer de novo? Por causa da natureza humana. A natureza humana é incapaz de agradar a Deus por si só. A natureza humana não é capaz de agradar a Deus e nem compreender as coisas do Espírito de Deus. Para o homem natural, as coisas do Espírito de Deus são loucura. O homem natural não é capaz de compreender. O homem natural não é capaz de agradar a Deus com seus próprios esforços, pelas suas próprias obras. Por que nascer de novo? Nascer de novo é necessário para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus. Jesus disse no verso de número 3, que se alguém não nascer de novo, essa pessoa não pode ver o reino de Deus. E no verso de número 5, Jesus diz que se alguém não nascer da água e do Espírito, essa pessoa não pode entrar no reino de Deus. Pastor, existe alguma diferença entre ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus? Absolutamente não. Não tem nenhuma diferença entre ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Portanto, nós precisamos nascer de novo. Os homens precisam nascer de novo para poderem ver e entrar no reino de Deus. Ok? E é necessário nascer de novo,
porque esta é uma ordem expressa de Jesus. Ele diz: importa-vos nascer de novo. E aqui nós vemos então, feita esta introdução, o diálogo de Jesus com este homem chamado Nicodemos, que vai ter com Jesus durante a noite. Não sabemos exatamente o porquê. Sabemos que depois de um tempo, Nicodemos assumiu a sua crença na pessoa de Jesus, até ajudou José de Arimateia a cuidar do corpo de Jesus quando ele havia morrido, e ajudou a colocar na sepultura. Mas nós precisamos entender a natureza do novo nascimento. Como que nós podemos entender o novo nascimento? Eu acho muito interessante que muitas vezes a Bíblia, antes de mostrar o real sentido, o real significado de um conceito, primeiramente nós devemos observar o que não é determinado conceito. Então, quando nós falamos a respeito do novo nascimento, a natureza do novo nascimento, eu quero falar para você primeiramente o que não é o novo nascimento. O novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Conforme eu disse, Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, que era um outro homem rico da sociedade, ele ajudou que o corpo de Jesus fosse tirado da cruz e fosse colocado no sepulcro. E Nicodemos era um homem muito próspero financeiramente, mas ser nascido de novo, ou o novo nascimento, não tem nada a ver com ser bem-sucedido financeiramente. Este é um outro engano que entrou dentro da igreja evangélica. Ser bem-sucedido financeiramente é sinônimo da bênção de Deus. Não ser bem-sucedido financeiramente é porque a pessoa está em pecado, é porque a pessoa não está agradando a Deus, é porque tem alguma coisa errada. Queridos, isso não tem comprovação bíblica. Ser nascido de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, não tem nada a ver com a sua condição financeira. Nicodemos era um homem próspero, mas ele precisava nascer de novo, precisava passar pelo novo nascimento. O novo nascimento não equivale também a ter um profundo conhecimento da Bíblia Sagrada. No verso de número 10 do capítulo 3, o próprio Jesus reconhece que Nicodemos era um mestre em Israel. Jesus diz para ele: você é mestre em Israel e você não compreende essas coisas? Jesus está reconhecendo que Nicodemos era um rabi da sua época, era um profundo conhecedor da Bíblia, no caso um conhecedor do Antigo Testamento, mas ele ainda não era salvo. Há muitas pessoas que conhecem a verdade, mas nunca tiveram a sua vida transformada pela verdade. Há muitas pessoas que pregam, expulsam demônios, profetizam, mas essas pessoas ainda não entraram no reino de Deus. Não é o conhecimento intelectual que salva uma pessoa. Você pode dizer amém por isso? O conhecimento não é suficiente para que uma pessoa entre no reino de Deus. O novo nascimento também não equivale a uma pessoa ser profundamente religiosa. O texto está dizendo no capítulo 3, verso 1, que havia entre os fariseus. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ele era membro do Sinédrio. Era um grupo composto por 71 pessoas e presidido pelo sumo sacerdote. E os fariseus, eles eram um grupo mais severo da religião judaica. Pensa num povo que praticava a religião de uma forma muito exagerada. Eles estavam mais preocupados com os rituais externos do que com a própria condição do seu coração. Isso significa, queridos, que simplesmente ser religioso não faz de uma pessoa alguém que nasceu de novo, alguém que experimentou o novo nascimento. O novo nascimento não equivale também a ocupar um cargo de liderança na igreja. O texto está dizendo que ele era um dos principais dos judeus. Ele era alguém que exercia liderança, ele era alguém que estava à frente da sua sociedade, tanto na questão civil, criminal, religiosa. Esse sinédrio, ele tinha a capacidade e a autoridade da parte de Roma para prender, para julgar, mas isso não fazia dele uma pessoa nascida de novo. Então, simplesmente ter um cargo de liderança também não é sinônimo de novo nascimento. O novo nascimento também não equivale a apenas ter informações corretas a respeito da pessoa de Jesus.
No verso de número 2 ele diz para Jesus: Mestre, sabemos que você é vindo da parte de Deus, e que ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos está dizendo: eu sei que o Senhor veio de Deus, eu sei que o Senhor faz os milagres por intermédio de Deus, eu sei que Deus está contigo, Jesus. Só que saber a respeito de Jesus também não é suficiente para nascer de novo e consequentemente entrar no reino de Deus. Ter informações a respeito de Jesus, ter uma boa teologia, e olha que você está diante de alguém que defende uma boa teologia, isso não é suficiente para fazer de você e de mim alguém nascido de novo, de modo que experimentemos o reino de Deus. O novo nascimento também não equivale a uma reforma moral. No verso de número 6 do capítulo 3, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. Significa, querido, que nascer de novo não tem nada a ver com o velho homem. Nascer de novo não tem nada a ver com essa velha natureza. Quando Jesus disse: olha, o que é nascido da carne é carne, Ele está dizendo a respeito da natureza humana, que é totalmente separada de Deus. Jesus está dizendo que nascer de novo não está relacionado a um verniz religioso, uma fina camada de um verniz religioso que nós passamos sobre a nossa vida e achamos que somos salvos. Portanto, todas essas coisas nada tem a ver com o novo nascimento. Muito bem, agora que eu disse o que não é o novo nascimento, vamos ver então o que é o novo nascimento. Verso de número 3, Jesus diz o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante que no verso de número 2, Nicodemos faz uma afirmação para Jesus, e Jesus logo rebate a sua afirmação, dizendo: olha, Nicodemos, se você está achando que para você herdar o reino de Deus é necessário você ter obras externas, você está enganado. É necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E quando Jesus fala a respeito de nascer de novo, a palavra grega de novo significa absolutamente novo, inédito, que nunca existiu. Sabe o que isso significa? Significa que nascer de novo é uma espécie de ressurreição. É você sair da sua sepultura espiritual, é você passar da morte para a vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia está dizendo que nascer de novo é deixar para trás a velha vida, é deixar para trás o velho homem que precisa ser sepultado, que como vestes sujas, nós precisamos nos despir do velho homem. E a Bíblia está dizendo que nascer de novo é experimentar uma nova vida, é passar da morte para a vida. O que acontece no novo nascimento é uma transformação de dentro para fora. Você nasce espiritualmente, e isso implica em você ter um novo coração, uma nova mente, um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, novos desejos, novos gostos, novas preferências e novos temores em seu coração. Isso é nascer de novo. É experimentar algo radicalmente novo, algo nunca experimentado antes. E é isso que o homem precisa. O homem precisa nascer de novo. Em segundo lugar, o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. No verso de número 5, Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no verso de número 3, Jesus ainda disse, quem não nascer de novo, além de ser algo radicalmente novo, também está relacionado a você nascer do alto, a você nascer de cima. É algo que acontece do céu para a terra e não da terra para o céu. Não é uma experiência que pode ser produzida pelo homem, é uma experiência produzida apenas pelo próprio Deus.
Quando João diz, olha, nascer de novo, ele está falando, olha, que aquele que nasce de novo está nascendo do alto, está nascendo de cima, está tendo uma experiência que vem do próprio Deus. Nascer de novo, além de ser algo radicalmente novo, é também nascer do alto, é nascer de Deus. Ou seja, isso não está relacionado a você nascer da vontade do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas é você nascer da vontade de Deus. Nascer de novo tem esse sentido. João 3,31 está escrito o seguinte: quem vem das alturas, essa é a mesma palavra para novo. Novo no grego tem este sentido, nascer radicalmente novo, de novo, mas também nascer do alto. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Portanto, nenhum ser vivo pode operar em si mesmo o novo nascimento. Você já viu algum ser humano produzir o seu próprio nascimento? Alguém já viu esse fenômeno? Não? Eu também nunca vi. Portanto, nascer de novo não é algo que o homem pode produzir, mas é algo que vem de Deus, é algo que vem do alto, é algo que vem do céu. O ser humano pode muitas coisas, mas não pode dar vida a si mesmo. Somente Deus pode soprar em nós o fôlego de vida. Somente Deus pode nos fazer sair da sepultura espiritual. Eu gosto da frase de Charles Spurgeon, quando ele diz que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano. Significa, querido, que se Deus não intervir naquela situação, nós de nada poderemos fazer. Gosto também da passagem de Jeremias 13:23, que está escrito o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Tem como isso acontecer? Um etíope mudar a sua pele, ou o leopardo mudar as suas manchas? Não existe possibilidade disso acontecer. Somente o Espírito de Deus pode dar vida ao que está morto. Somente o Espírito de Deus pode soprar sobre o vale de ossos secos. Somente o Espírito de Deus pode nos regenerar, pode nos dar vida, pode nos batizar no corpo de Cristo e nos selar para o dia da redenção. Somente o Espírito Santo pode fazer isso com um homem. Por isso que a nossa responsabilidade é pregar. Por isso que a nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho. Porque a responsabilidade de converter um coração, essa responsabilidade é de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? O novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus fala a respeito da água e do Espírito, ele está falando de termos muito conhecidos do Antigo Testamento. Água e Espírito estavam relacionados à purificação do homem no Antigo Testamento. A água do Antigo Testamento falava de purificação. Isso significa o quê? Que sem a operação de Deus, a operação do Espírito de Deus por meio da palavra de Deus, ninguém pode ser transformado por dentro. E talvez a passagem que melhor ilustra esta verdade está em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, 25 está escrito o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha o que a Bíblia diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Portanto, água e espírito no Antigo Testamento estavam vinculados a quê? A purificação e a transformação do ser humano. E agora Jesus está dizendo que se alguém não nascer da água e do Espírito, esse tal não pode entrar no reino de Deus. É somente pela ação do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, que o homem pode experimentar o novo nascimento.
A Bíblia diz em Tito 3,5 que Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou ricamente sobre cada um de nós. Então, o novo nascimento é uma experiência que o Espírito de Deus opera em nossa vida. E essa transformação, ela precisa ser notória. O verso de número 8 de João 3 diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O texto está dizendo: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Isso significa que o Espírito Santo, ele sopra aonde ele quer. O Espírito Santo tem um agir livre, a sua ação é soberana. Ninguém segura o vento, não é verdade, gente? Alguém aqui consegue controlar o vento? Não é verdade? Não tem como você controlar o vento, não tem como você estocar vento, amém? O Espírito Santo age como Ele quer, nós não conseguimos explicar o vento, mas nós podemos senti-lo e ouvir a sua voz. Ele sopra em quem jamais sopraríamos, Ele sopra na rua, na boate, no campo de futebol, no lar, na igreja. O Espírito Santo, Ele sopra onde quer, Ele tem a capacidade de fazer isso. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Queridos, no ano de 2005, o Espírito Santo soprou sobre a minha vida. Eu estava decidido a participar de um retiro de carnaval, e naquele retiro eu tinha a única intenção de ir para bagunçar, para atacar o terror naquele acampamento. É desse jeito. E se possível, eu levaria drogas para poder consumir drogas naquele lugar. Só que, queridos, eu tenho uma notícia para te dar. O vento soprou naquele lugar, e todos os meus planos deram errados. Tudo aquilo que eu intentava fazer não aconteceu, porque o vento soprou, eu ouvi a sua voz, e ali a minha vida foi transformada de uma vez por todas. Sabe o que isso significa? Significa que o vento sopra, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Isso significa que a transformação, ela precisa ser percebida. A transformação, ela precisa acontecer de dentro para fora. Todo aquele que ouve a voz do Espírito Santo obedece a sua voz. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, queridos. Quantos podem dizer amém por isso? Qual é a condição, pastor, para o novo nascimento? Nicodemos não estava entendendo. Ele perguntou: mestre, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura alguém voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus disse: Nicodemos, não tem nada a ver com isso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus traz toda essa explicação, e ainda assim ele não estava entendendo. No verso de número 9 ele pergunta: como pode suceder tudo isto? Nicodemos não duvida da necessidade de nascer de novo, mas ele não consegue entender como isso pode acontecer. E Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre em Israel e você não compreende essas coisas. Jesus disse: Nicodemos, eu estou falando para você de coisas terrenas. Se eu falo para você de coisas terrenas e você não entende, o que seria se eu falasse para você de coisas celestiais? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Novo nascimento não é um assunto do céu, novo nascimento é um assunto da terra. É um assunto que precisa ser compreendido aqui na terra. Jesus estava falando de uma transformação necessária a ser experimentada. Jesus não estava falando de escatologia, Ele não estava falando de Nova Jerusalém. Ele estava falando de algo que todo homem precisa experimentar. Jesus estava falando de algo que todo homem precisa viver, que é o novo nascimento. Porque sem o novo nascimento ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus. E Jesus disse: cara, se eu estou falando para você de coisa terrena e você não entende, que dirá se eu falar para você de coisas celestiais? E Jesus, para poder fazer Nicodemos compreender, ele faz uso de uma passagem do Antigo Testamento. No verso de número 14 ele diz: olha, do modo porque
Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Jesus está fazendo referência a uma passagem do Antigo Testamento. No livro de Números, no capítulo 21, do verso 4 ao verso de número 9, a Bíblia fala que a nação de Israel está no deserto, e ali eles se rebelam contra Deus. Eles começam a se revoltar por causa do maná, por causa do pão que Deus estava dando. Eles estavam enjoados daquela comida. E a Bíblia diz que, como consequência do pecado da nação de Israel, serpentes abrasadoras surgiram entre o povo, e muitos foram mordidos, foram picados por aquelas serpentes, e alguns até chegaram a morrer. O povo chega para Moisés e diz assim: Moisés, faça algo por nós, interceda por nós a Deus, para que não morramos. E Moisés intercede pelo povo, Moisés clama a Deus pelo povo, e Deus diz o seguinte para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque essa serpente sobre uma haste, e todo aquele que tiver sido mordido pela serpente abrasadora e olhar para a serpente de bronze, essa pessoa será curada. Isso faz referência à obra de Cristo, a algo que Jesus faria séculos, milênios depois. A Bíblia está dizendo que do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, e todo aquele que olhava para a serpente era curado da sua enfermidade, a Bíblia está dizendo que assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aqui existe uma tipologia, uma figura simbólica. Todos nós fomos picados e recebemos dentro de nós o veneno mortal do pecado. E a Bíblia está dizendo que por causa do nosso pecado nós merecíamos a punição, nós merecíamos a morte, nós merecíamos o pecado como salário, a morte como salário do nosso pecado. Só que a Bíblia está dizendo que da mesma forma que aquela serpente de bronze foi levantada no deserto, também o Filho do Homem precisou ser levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. As pessoas que estavam sendo picadas pela serpente, elas olhavam para aquela serpente de bronze e elas eram curadas da sua enfermidade física. Só que a Bíblia está dizendo que quando nós olhamos para Cristo, quando nós colocamos os nossos olhos nele, naquele que foi levantado no madeiro, naquele que foi pendurado no madeiro, o que nós somos curados não é de uma enfermidade física apenas, mas nós recebemos a cura por causa do nosso pecado. Nós somos livres do pecado, somos livres da condenação, recebemos o perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque alguém foi levantado no madeiro em nosso lugar. Isso fala de uma obra substitutiva, conforme eu ministrei na semana passada. Jesus foi à cruz por causa dos nossos pecados. Quando aquelas pessoas da nação de Israel, lá no Antigo Testamento, colocavam os olhos na serpente, elas eram curadas da sua enfermidade física. Mas hoje, quando as pessoas olham para Jesus, quando elas depositam a sua fé no Filho de Deus, naquilo que Ele fez, elas deixam de experimentar a morte eterna, a condenação eterna, e elas passam a experimentar aquilo que a Bíblia diz, chama de vida eterna, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas antes de ter a vida eterna, antes mesmo de crer, é necessário reconhecer a enfermidade, é necessário reconhecer a doença. Somente aquele que reconhece a malignidade do pecado, o quão maligno o pecado é, somente essa pessoa está apta a crer em Cristo Jesus. Somente assim, queridos. Colocando os nossos olhos em Jesus, mas antes disso, tendo convicção de pecado. Antes do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, nós precisamos ter uma consciência de que o pecado, ele é maligno, de que o pecado, ele é um impostor, de que o pecado, ele leva à condenação eterna, ele leva à separação eterna da pessoa de Deus. Antes da fé, é necessário arrependimento. Antes do arrependimento, é necessário convencimento de pecado. Antes do convencimento de pecado, é necessário ter uma consciência de que o pecado,
ele tem um alto preço. E alguém precisou levar sobre o madeiro os nossos pecados. O texto está dizendo, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Com isso, nós somos livres da condenação. Sabe aquele texto famoso que todos nós conhecemos de cor? João 3,16? Está depois deste contexto, está inserido neste contexto, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Alguém recebeu, levou sobre si todas as nossas dores, todo o veneno mortal que nós deveríamos absorver. E esse alguém é Jesus de Nazaré. Talvez você esteja perguntando, pastor, poxa, mas eu sou salvo já há tantos anos. Eu já conheço a Bíblia, eu já sei todas essas coisas. Eu sei, querido, que você sabe. E nada do que eu prego por acaso, tem um propósito. Eu estou pregando esse tipo de mensagem para você. Primeiramente, aqueles que talvez ainda não tenham entendimento. Aqueles que ainda não entenderam a obra de Cristo na sua vida. Mas também estou pregando para aqueles que já são maduros na fé. Aqueles que entendem a necessidade de proclamar esta mensagem. Não de simplesmente trazer mais um membro para a igreja, de encher mais uma cadeira, de preencher mais um lugar. Mas o que nós precisamos fazer é levar as pessoas a ter essa experiência com Cristo. As pessoas, queridos, elas podem ter o seu nome no hall de membros da igreja. Eu sou membro do Ministério Verdade e Amor. Mas essa pessoa nasceu de novo. Essa pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida. Essa pessoa tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, para que ela tenha o direito à árvore da vida e entre pela cidade de Jerusalém pelas portas. Sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Sem nascer da água e do Espírito, ninguém pode entrar no reino de Deus. Perceba que essa mensagem, Jesus não pregou para Zaqueu, que havia enriquecido ilicitamente. Essa mensagem Jesus não pregou para a mulher samaritana, que passou por 5 divórcios e depois estava com um homem que não era marido dela. Jesus pregou para um homem que tinha plena confiança na sua religião, para um homem que tinha plena convicção de que era salvo, mas ele não sabia que ele precisava experimentar o novo nascimento, que ele precisava colocar a sua confiança, não nas suas obras, não naquilo que ele fazia externamente para Deus, mas ele precisava colocar a sua confiança na obra redentora de Cristo Jesus. Isso é fé. Fé é você ter uma confiança absoluta e inabalável na pessoa e na obra de Jesus. É crer naquilo que Ele fez por nós e não naquilo que nós fazemos por Ele. A salvação é uma obra de Deus por nós. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não por causa das boas obras. Eu quero deixar essa mensagem para você, mesmo conhecendo cada um de vocês, sabendo que muitos aqui já estão avançando na fé, mas esse é o tipo de mensagem que nós precisamos abraçar e transmitir àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Não tem como. O que é nascido da carne é carne. Hoje nós estamos inventando técnicas, estamos inventando muitas outras estratégias. E desculpa-me, né? Eu sei que a irmã que vai vir aqui no sábado que vem, ela é coach. Mas hoje estamos vivendo o tempo das igrejas de coach. E esse formato de igreja está fadado ao fracasso, querido. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não tem como você colocar uma camisa de força no velho homem. Não tem como você, sabe, tentar segurar, tentar transformar uma velha natureza que Deus está querendo matar. Quantos estão entendendo?
que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vamos nos colocar em pé?